Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos mais uma vez aqui, nós do Sinipetro Bahia, nesse espaço direto com você, internauta, diretamente através do Facebook, dialogando com o Sinipetro cara a cara. E hoje o tema é sobre a venda, privatizações que está ocorrendo dentro da Petrobras, em particular, fomos surpreendidos no caso agora da refinaria Landulfo Alves e também de parte da Transpetro. E para discutir sobre esse assunto, hoje trouxemos o nosso companheiro, diretor do Sinipetro Bahia, Radiovaldo Costa, para falar um pouco sobre esse tema. Com você, Radiovaldo. Olá, pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui, uma satisfação estar aqui com vocês, dessa vez aqui com o nosso companheiro Luciomar, para mais esse cara a cara, né? Depois de uma semana intensa de atividades e também de novidades. Infelizmente, algumas positivas, mas outras nesse rastro de notícias que são ruins para a classe trabalhadora e ruim para o interesse nacional. Mas nós estamos aqui para tentar socializar com vocês, tirar dúvidas, também passar informações que são importantes, não só para os petroleiros, mas importantes para a sociedade baiana, a sociedade brasileira, os trabalhadores. Você que acompanha já está acostumado a acompanhar o cara a cara toda segunda-feira aqui na página do Sinipetro Bahia. Então, Luciomar, vamos lá debater com a turma, com aqueles que já estão nos acompanhando, e sempre lembrando, né, Luciomar, que tem que compartilhar, curtir, fica à vontade para comentar, fazer perguntas, e vamos interagir aí até aí por volta de umas 8 horas da noite. Obrigado, Radiovaldo. É importante que Radiovaldo fala, esse canal aberto, cara a cara com o trabalhador, com a trabalhadora. É importante a gente estar interagindo, fazendo perguntas, compartilhando, indicando a todos nós a melhor forma de fazer o contato e dialogar com você e com a senhora aí que está nos assistindo. Radiovaldo, essa semana nós tivemos uma notícia assim, não muito boa, ou melhor, uma notícia muito ruim, que era a respeito das privatizações que têm ocorrido dentro da Petrobras. A gente, por volta de uns 15 a 20 dias, tivemos a notícia sobre a hibernação da Fafem, que foi diversas mobilizações, audiências públicas, e essa semana nós tivemos um novo modelo de negócio que a Petrobras está querendo adotar, que é exatamente a venda de ativos, de parcerias da refinaria com outras empresas multinacionais. O que você tem a falar sobre isso, Radiovaldo? Bem, Luciomar, essa foi mais uma ação aí nociva aos interesses nacionais, aos interesses do povo brasileiro, do nosso país, da soberania nacional. Já esperávamos essa notícia. Essa notícia já estava nos bastidores e a direção do Sinipetro, a direção da FUP, dos demais sindicatos aguardavam que isso fosse oficializado pela atual direção da Petrobras. E foi oficializado a venda de 4 refinarias. A nossa refinaria aqui da Bahia, Landulfo Alves, RELAM, localizada no município de São Francisco do Conde, né, que é a segunda maior refinaria em capacidade de processamento. Também a REPAR, a refinaria do Paraná, a refinaria Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul, que já tinha sido privatizada na década de 90 pelo então o governo Fernando Henrique Cardoso. Depois voltou a ser Petrobras no governo Lula, né, voltou a pertencer 100% à Petrobras no governo Lula, e agora mais uma vez é colocada para ser privatizada pelo atual governo golpista aí do presidente Temer. E a outra refinaria é a mais nova refinaria do sistema, a refinaria de Pernambuco, Abreu e Lima, que é uma refinaria nova, construída também, iniciada a construção no governo Lula, uma refinaria com capacidade de processamento de cerca de 100 mil barris de petróleo. A nossa única refinaria, inclusive, completamente preparada para processar petróleo pesado e que também é colocada para ser vendida. Além das 4 refinarias, Luciomar, também foram colocadas para serem vendidas a estrutura de transporte e logística do entorno de cada uma dessas refinarias. Ou seja, a Transpetro, no caso aqui da Bahia, o terminal marítimo de Madre de Deus, é um dos terminais mais antigos da Petrobras, um terminal importante localizado na cidade de Madre de Deus. Então toda aquela estrutura desse entorno da RELAM
que pertence à Transpetro, também está nessa oferta, né, nesse leilão que a atual direção da Petrobras oferece ao mercado. E nós sabemos, né, Lucimar, que pelo porte daquilo que está sendo oferecido, fatalmente, se de fato for levado até o final esse processo, as empresas multinacionais, as grandes multinacionais do petróleo, empresas como a British Petroleum, a Total francesa, a Shell, a Exxon, entre outras grandes empresas de petróleo do mundo, serão as que irão disputar e até mesmo adquirir esse patrimônio público nacional, esse patrimônio do povo brasileiro. Obrigado pelo esclarecimento, Radiovaldo. Já temos alguns companheiros e companheiras já participando também do cara a cara, interagindo, já sinalizando essa escuta, como é que estão nos escutando, nos ouvindo. E isso é importante. Para a gente do Cine Petro Bahia, esse canal é uma forma de a gente estar interagindo diretamente com você, trabalhador e trabalhadora. Radiovaldo, sobre essa questão, por exemplo, sobre a questão dessas privatizações, dessas parcerias, que eles chamam de venda de ativos em parceria, que passaria um percentual dessas refinarias para outras empresas. O que poderia acontecer com os trabalhadores caso isso viesse concretizar? Bem, como a própria direção da empresa vem anunciando internamente, nos seus informativos internos e também nas informações que são passadas para o mercado, na verdade a Petrobras não vai ter o controle nem a operação dessas unidades. A ideia é a Petrobras ter uma participação minoritária, mas o controle ser feito pela empresa que porventura faça aquisição daquela refinaria ou desses empreendimentos. Ou seja, vamos admitir que uma empresa como a Total, que é uma empresa francesa de capital privado, tem interesse, por exemplo, em adquirir a refinaria Landulfo Alves. Então, a refinaria Landulfo Alves, a partir do momento que esse negócio se concretize, ela será operada, ela será ter a sua gestão feita pela Total e não mais pela Petrobras. A Total assume a condução do negócio, a condução dos investimentos, o plano estratégico para o funcionamento da refinaria, se amplia, se diminui, se processa muito, se processa pouco, política de preço, que é importante, porque naturalmente aí o sócio controlador, que nesse exemplo que eu estou dando, de uma refinaria que possa ser adquirida pela Total ou outra empresa dessas, das grandes multinacionais, ela passa a ter um papel importante na definição de política de preço, que hoje é feito pela Petrobras e aí não mais seria. Então vejam só o risco que significa essa medida, de a gente transferir para empresas de capital estrangeiro, que querem naturalmente ter lucro, querem ter o retorno desse investimento da aquisição que irão fazer, passam a controlar a política de preço dos derivados que eles produzem. Naturalmente, uma refinaria, que é uma unidade complexa, e vamos falar mais, Lucimar, da RELAM, que é a unidade que a gente mais conhece. A RELAM tem hoje aproximadamente 900 trabalhadores próprios e cerca de 1.500, 1.700 trabalhadores terceirizados. Então, uma empresa adquirindo o controle da RELAM, naturalmente, mudanças serão feitas e nenhuma empresa vai querer adquirir a RELAM apenas a estrutura, os equipamentos que estão lá. É preciso garantir o know-how de quem opera. O know-how de quem opera são dos trabalhadores da Petrobras e também com a participação dos trabalhadores terceirizados. Então é natural que parte desses trabalhadores, a empresa que vai adquirir quer reter esses trabalhadores, quer que esses trabalhadores venham junto com a refinaria. A Petrobras sinaliza, hoje inclusive circulou informação aí nos grupos de WhatsApp, que parte desses trabalhadores, a Petrobras abre a possibilidade deles serem transferidos para outras unidades, mas isso tem um limite, ou seja, o limite daquele efetivo que eles vão considerar como efetivo mínimo e estratégico, principalmente nas atividades mais estratégicas de operação e manutenção, para que a empresa que faça aquisição possa ter o know-how, né, o conhecimento, o histórico produtivo, para poder naturalmente, com a contratação de novos trabalhadores, poder passar esse know-how para aqueles que serão contratados já na lógica da empresa privada e não mais na lógica da Petrobras.
Agora observe uma coisa, Luciano. Vamos aqui aí para você mais diretamente, que é da categoria petroleira que está nos acompanhando. Em especial, desculpa aqui que estou com a garganta um pouco inflamada, mas mais especialmente aqueles que são da refinaria. Como eu disse, a Relan tem aproximadamente 900 trabalhadores. Vamos admitir que a Petrobras, nesse programa de incentivo de retirada de alguns, consiga enxugar 300. Entregue uma refinaria Relan para uma empresa do mercado com 600 trabalhadores próprios, por exemplo. Ou seja, com um enxugamento aí de 300 daqueles que são efetivos. E esses efetivos têm lá salários, condições, benefícios estabelecidos a partir do acordo coletivo com a Petrobras. A empresa nova assume, contrata naturalmente novos trabalhadores. Esses novos trabalhadores, Luciano, podem ser contratados já na nova lógica da empresa privada. E você pode ter, por exemplo, um operador da Petrobras que ganhe 10 mil e um operador da Total, como exemplo, que ganhe 5 mil. Ela contrata com salário mais baixo. A partir do momento que aquele trabalhador da Total vai adquirindo conhecimento da operação da unidade, o que vai acontecer com o trabalhador que ela recebeu da Petrobras? A tendência é desligar aquele trabalhador, é demitir aquele trabalhador, é contratar uma mão de obra mais barata em detrimento daquela mão de obra que ela recebeu com a venda da refinaria. E o que é que isso significa? Significa redução de massa salarial, significa diminuição do poder aquisitivo da classe trabalhadora, em especial esses trabalhadores. Significa menos dinheiro na mão do trabalhador para poder, inclusive, movimentar a economia local, em especial a economia baiana, principalmente aqui da região metropolitana. Significa penalizar trabalhadores que têm um histórico importante na condução daquela unidade. Então, os prejuízos são enormes, em uma escala que a gente poderia aqui citar diversos desdobramentos por conta dessa medida absurda. Então, é uma coisa que o sindicato está atento, e aqui já um alerta. A orientação que a direção do sindicato dá para os trabalhadores da Relan em especial e também da Transpetro é não entrarem no desespero e sair naquela sangria desatada, buscando uma alternativa e uma saída. Não queremos que os companheiros façam isso. A gente acha que isso é favorecer o processo de privatização que nós temos que resistir e lutar contra. Não podemos aceitar, inclusive, essa chantagem da direção da empresa. A orientação é não acatar esse indicativo de movimentação interna que a direção da Petrobras oferece naquela lógica de salve-se quem puder. Salve-se quem puder, quem conseguir achar uma vaga primeiro acha, quem não achar vai ficar para ser vendido com a empresa. Então a orientação do sindicato é essa, o pensamento do sindicato sobre isso é desta forma. Esperamos que os companheiros compreendam que a nossa força, a nossa possibilidade de vitória, de reverter essa medida, está na nossa unidade. Ótimo, Radiovaldo, sua fala, porque quando você estava falando o que isso poderia acontecer com os trabalhadores da Petrobras, no caso, uma aquisição de uma empresa privada, me veio à memória quando o Bradesco comprou o Baneb, Banco do Estado da Bahia, que era um banco estatal, um banco aqui do governo do Estado. E eu lembro que eu tinha uma tia que ela trabalhava no Baneb, e faltando 6 meses, com o processo de transição, ela passou para o Bradesco, ficou naquele processo sendo funcionária do Bradesco, e pasme, faltando menos de 6 meses para a aposentadoria, ela foi demitida. Menos de 6 meses, ou seja, o banco privado não teve nem a consideração de aguardar pelo menos 6 meses, que era o tempo que faltava para a sua aposentadoria. Ela foi demitida. Então, o que a gente tem em mente é que essa prática do capital, sempre uma prática muito perversa, sempre buscando maximizar o lucro, que acaba tendo prejuízo para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, você afirma que a questão aqui da saída teria que ser coletiva, de forma nenhuma, nunca individual. Cada um encontra sua saída, de forma nenhuma. Tá ótimo. Aqui a gente já tem muita gente, Radiovaldo, participando, já tem Celdo Barbosa, tem Verônica Rodrigues, temos também a Ailton Costa, também, assíduo também participador, a Tâmara Tana, que é lá do Ministério Público também, um grande abraço para você, Tâmara. Frank Costa, tem Luiz Matos, companheiro Luiz Matos, Nicanor Góes, enfim, já temos diversos trabalhadores e trabalhadoras
que já estão interagindo com a gente nesse cara a cara. Isso é muito bom, esse espaço é exatamente o espaço para que nós possamos estar interagindo, discutindo com você cara a cara. É importante também que vocês façam perguntas que possam estar dirimindo qualquer tipo de dúvida que os trabalhadores e as trabalhadoras possam ter diante desse novo cenário. Radiovaldo, eu queria saber o seguinte, você levantou sobre a questão do preço dos produtos, haja vista num processo de privatização, deixa de ter como sendo estatal uma questão social, mas passa a Petrobras mirar apenas a questão do lucro, da maximização do lucro, que essa é a lógica do capital. Então você acredita que há uma possibilidade de aumento de preço nos derivados do petróleo, gasolina, gás, óleo, combustível? E também eu queria saber, diante dessa questão, qual a consequência das comunidades circunvizinhas, dessas da refinaria, das Transpetros, o que isso poderia ocasionar de prejuízo para as comunidades? Boa pergunta sua, uma boa colocação, pertinente, porque, como disse no início, o objetivo do Sindipetrobras Bahia, da sua direção, não é alcançar apenas os seus trabalhadores, mas também alcançar a sociedade, alcançar o cidadão, né? Alcançar a pessoa que não trabalha na Petrobras, que não tem inclusive parentes que trabalham na Petrobras, mas precisa compreender que a Petrobras é um patrimônio seu, é algo que lhe interessa direta e indiretamente, é algo que você precisa se apropriar do que está acontecendo, com as informações, enfim. Então, essa pergunta sua, e aí vou começar ela justamente do final para o início, quando você corretamente faz essa abordagem. O que é que significa, por exemplo, vender a Relan e a Transpetro para as comunidades do entorno? Principalmente ali aquele tripé, Lucimar, Candeias, São Francisco do Conde e Madre de Deus. São 3 cidades onde essas 2 unidades, Relan e Transpetro, estão ali inseridas estrategicamente, influenciando direta e indiretamente cada um desses municípios. O impacto vai ser enorme. Ter a Petrobras sob o controle de uma unidade produtiva no seu município é uma coisa. Ter uma empresa multinacional com sede em um outro país, com milhares de acionistas estrangeiros, inclusive na sua grande totalidade, que buscam ter resultado do negócio, que buscam ter resultado do investimento, que buscam garantir lucro, dividendos. É muito diferente do que ter uma empresa como a Petrobras pública, que tem um controle do Estado brasileiro, na sua maioria, apesar de ter acionistas, e mesmo assim, a grande maioria dos acionistas da Petrobras são brasileiros. Então, é uma diferença muito grande. Qual é a preocupação, por exemplo, com a segurança ambiental, com a segurança industrial da Petrobras com uma dessas empresas multinacionais? A gente precisa fazer essa avaliação. Mesmo a Petrobras, nós do sindicato, que temos críticas à política de segurança interna da empresa, imagina, Lucimar, como é que vai ser isso com uma empresa multinacional? Vai ser muito pior, não temos dúvida disso. É muito diferente o nível de preocupação e de responsabilidade que uma empresa como a Petrobras tem atualmente do que uma Shell, uma Exxon, uma British Petroleum, que os brasileiros às vezes têm até dificuldade de pronunciar o nome dessas empresas. Então não é a mesma coisa. Então, naturalmente, essas cidades sentirão, se esse fato vier a se concretizar, uma diferença muito grande na preocupação dessas políticas relacionadas à segurança industrial, à proteção ao meio ambiente, à proteção ambiental, enfim. A relação também social com a comunidade, Lucimar, deve mudar. Com todas as críticas que nós temos à Petrobras, não vou nem falar do atual governo, crítica histórica que a direção do sindicato tem, as divergências que a direção do sindicato teve no passado e tem atualmente, mas o nível de responsabilidade social, de preocupação social com o poder público local, com as prefeituras, com as câmaras, com as associações, com as entidades que estão no entorno dessas unidades, seguramente é infinitamente maior do que uma empresa dessas que vem adquirir a Relan
ou a Transpetro. Então, também com essa efetivação dessa medida, o povo sentiria, já no primeiro momento, a mudança de relação. Até porque as pessoas que iriam fazer gestão dessa futura empresa, né, fatalmente tem uma preocupação maior com o resultado, principalmente no seu nome, que você sabe, né? No início tem todo o investimento que é feito para a aquisição do empreendimento, da nova empresa. Naturalmente, os acionistas, os investidores, cobram o retorno imediato desse investimento. E cobrar o retorno imediato desse investimento é reduzir investimento, por exemplo, em meio ambiente, em segurança, em responsabilidade social, em relacionamento com as comunidades. Então, eu não tenho dúvidas de que essa mudança será muito pior e muito prejudicial a essas comunidades como toda. Vejo também, Luciano, que outra preocupação que precisa ter, principalmente no momento de crise, em relação ao nível de emprego. Eu acredito, pela experiência que nós temos com a iniciativa privada, o nível de emprego, o nível de contratação da Petrobras pública para uma Relan e uma Transpetro privatizada será infinitamente inferior ao que nós temos hoje. Ou seja, nós teremos menos oportunidade de emprego, um efetivo que fatalmente será reduzido e mais, um efetivo que terá condições de trabalho, massa salarial inferior ao que é praticado hoje pela Petrobras, o que prejudica também as comunidades locais. Isso é outro prejuízo que fatalmente também o estado da Bahia, as cidades desse entorno, dessas empresas, desses equipamentos também sentirão. Então isso é um alerta também que fica para os trabalhadores que buscam sempre uma oportunidade de trabalho, seja na Petrobras, através de concurso, ou seja numa empresa terceirizada, numa dessas prestadoras de serviço, o nível de emprego que será ofertado irá diminuir, até porque o histórico das empresas privadas é de ter empresas muito enxutas, né, com efetivo muito reduzido, que inclusive coloca em risco a própria segurança industrial, a própria segurança ambiental desses equipamentos. Então esse é outro alerta que a gente traz aqui para a sociedade como um todo, não só para os trabalhadores da Petrobras, do que significa ter uma Relan privatizada e uma Transpetro privatizada. É bom sempre enfatizar, fica parecendo que a gente fica legislando em causa própria. É natural que os trabalhadores de uma empresa, no caso da Petrobras, busquem defender a empresa que trabalham. Até porque ninguém conhece a Petrobras como nós mesmos. Nós conhecemos a fundo a Petrobras, sabemos das suas dificuldades e sabemos das suas facilidades, certo? Mas quando a gente faz essa defesa enfática, a direção do Sinipetro, a direção da FUP, a direção dos outros sindicatos, sempre sai no primeiro momento fazendo essa defesa. Isso se dá também porque nós estamos defendendo a soberania nacional. Defender a privatização da Petrobras é defender transferir algo estratégico para a iniciativa privada, para o capital internacional, para o controle de um outro país. A gente está vendo hoje no mundo, Luciano, aí você é uma pessoa antenada, acompanha isso muito, e muita gente também acompanha, a gente percebe hoje que os países se fecham para defender os seus interesses. Observe a política da China, observe a política da Rússia, observe inclusive a política dos Estados Unidos, é uma política de se fechar e proteger o seu. Nós estamos fazendo o inverso, estamos entregando o nosso para os outros. Então não tem cabimento, é uma medida descabida, sem nenhuma fundamentação econômica, estratégica, financeira, nada justifica a não ser apenas desmontar a estrutura do Estado na economia nacional e favorecer o capital internacional. Muito esclarecedor, Radiovaldo. Muito obrigado aí por esclarecer não só a gente, mas também os nossos internautas, os nossos ouvintes, que já tem várias pessoas aqui. Aproveitamos a oportunidade para lembrar, não deixe de estar compartilhando, interagindo com outras pessoas, porque o cara a cara exatamente gosta e preserva, quer preservar essa ideia, e quanto mais pessoas estão interagindo, discutindo com nós cara a cara. Então é essa a ideia. Já tem várias pessoas, Radiovaldo, interessante como tem pessoas aqui, Rinaldo Leite de Alagoinhas, inclusive mandando um abraço para você e outro para mim aqui também, grande companheiro Rinaldo lá de Alagoinhas. Tem Zilda Castro, Ana Lula Bednar, já botou Lula no nome, isso muito importante, companheira.
Ailton Costa, Carla Soraya, Jackson César, Jailton Andrade, também um grande companheiro aqui. Inclusive ele chama a atenção para lembrar que a audiência pública na quarta-feira em Candeias, aproveitando, lembrando todos vocês da região metropolitana, vocês daqui de Salvador, que também não deixem de estar participando às 9 horas em Candeias, numa audiência pública em defesa exatamente da Petrobras, em defesa da Fafem, que está para ser invernada. Então é importante a participação da sociedade diante desses atos e dessas atrocidades, e sempre resistir. E tem várias perguntas, Radiovaldo, aqui no sentido, caminhando para um sentido. O Ailton mesmo diz assim, olha, não vamos poder aproveitar e chamar o pessoal, Ailton Costa fala, o povo baiano não pode aceitar essa vinda da RLAM, temos que reagir. E outros companheiros aqui chamam a atenção para dizer aqui, a Zilda de Castro, ela diz assim, o que vocês têm medo? Só tem um jeito de vocês resolverem essa questão, a Petrobras em greve. Outras pessoas aqui perguntam também, e aí, vai ter greve ou não vai? O povo precisa reagir. Qual seria o caminho? Você concorda com essa ideia? A greve seria o caminho de resistência para a gente enfrentar esse governo que está tentando vender, ou melhor, doar grande parte do seu patrimônio, não somente na área de energia, de petróleo, mas também em outras áreas, como a água que a gente está vendo privatizar, a questão dos bancos públicos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, enfim, diversas das nossas riquezas sendo vendidas, inclusive a estatais estrangeiras, porque uma lógica desse modelo aqui é que não, a estatal, o governo brasileiro não precisa ter essas empresas, pelo fato de não ser prioritária para a gente. Mas por que pode ser um bom negócio para, por exemplo, um estatal da Noruega, que comprou o campo de Carcará, uma das áreas mais promissoras da gente do pré-sal, a China, que está entrando pesado também com a empresa chinesa, que é estatal. Então eu gostaria que você falasse qual é a nossa solução. Seria a greve? Luciano, eu vejo que a Petrobras está sendo saqueada, esse é o termo. Há um saque em curso e poucas empresas públicas estão sendo saqueadas como a Petrobras, e talvez seja o maior saque que já aconteceu na história da Petrobras. Aí alguns apressados poderiam até aí, que estão nos acompanhando, ou até comentar aí, mas a Lava Jato também, a Petrobras foi saqueada. Pode ser verdade, houve irregularidade sim, desvio de recursos, que nós não compactuamos com nenhum desvio de recursos, alguns inclusive praticados por funcionários de carreira da Petrobras. A direção do sindicato jamais vai pactuar, concordar, aceitar nenhum ato de corrupção ou ato de improbidade, seja na Petrobras ou em qualquer canto. Nós não vamos aceitar isso. Agora, existe uma diferença, Luciano, porque a Lava Jato e as irregularidades que aconteceram de forma sorrateira, aconteceram nas sombras da Petrobras, aconteceram às escondidas, porque aqueles que fizeram as irregularidades, que praticaram os atos legais, criminosos, eles fizeram para se beneficiar, se apropriar e para tentar esconder aquilo que eles faziam, para ninguém ficar sabendo. Agora é diferente. Nós temos um saque oficial. Nós temos um saque que é publicado em diário oficial. Nós temos um saque onde a Petrobras lança no site e tenta propagar como positivo uma ação que é prejudicial aos interesses nacionais. É isso que a população precisa entender. A Petrobras está sendo pilhada. E pilhada oficialmente por aquele que deveria proteger a Petrobras, que é o governo, por ser o Estado brasileiro, que deve proteger os interesses nacionais, e por ser a dona da Petrobras. Então isso é muito grave. Isso é gravíssimo. Então o que fazer? Eu vejo que primeiro a gente precisa alcançar o maior número possível de pessoas da sociedade, além das fronteiras dos trabalhadores da Petrobras, que a gente faz, por exemplo, uma iniciativa como essa aqui do Caracara e outras iniciativas que o Sindicato Bahia e também a FUP e os outros sindicatos têm tentado fazer. É furar o bloqueio da mídia oficial. A gente não consegue um espaço para fazer um debate franco como esse em um grande órgão de imprensa. Conseguimos entrar em algumas rádios aqui do estado da Bahia, conseguimos entrar em alguns sites, conseguimos alguns meios de comunicação, mas muito local. Seria ótimo que a Globo nos proporcionasse 30 minutos para debater a Petrobras.
Seria ótimo que a Folha de São Paulo nos desse 2 páginas lá no jornal para poder debater a situação da Petrobras. Seria ótimo que a gente pudesse entrar em um grande meio desse de comunicação nacional e que acaba influenciando milhões de forma muitas vezes ou quase sempre negativa, para que a gente mostrasse o outro lado da moeda, poder mostrar o que está atrás da cortina, para que aí o cidadão perceba que aquilo que é dele, aquilo que é patrimônio nacional, está sendo saqueado. E isso a gente ainda não consegue, mas nós não vamos desistir. Nós vamos, e a direção do Sindipeto Bahia tem trabalhado intensamente com esse objetivo, tem trabalhado intensamente nessa direção, e vamos também, naturalmente, mobilizar os trabalhadores, como fizemos essa semana na Relan. Foram diversas reuniões, diversas setoriais, paralisações, inclusive, envolvendo o Sindican, que é um sindicato parceiro, irmão lá nosso, juntamente com os trabalhadores terceirizados. Vamos buscar envolver outras entidades sindicais também do Estado da Bahia. Vamos envolver, como já estamos envolvendo, ainda mais o segmento político do nosso Estado, governo do Estado, prefeitos dessas cidades, Câmara de Vereadores, outras entidades sindicais, outras entidades sociais, porque essa luta não é uma luta dos petroleiros. Essa luta é uma luta daquele que defende o Brasil, os brasileiros, a soberania. É uma luta, Luciano, daqueles que pegaram a bandeira brasileira para sair nas ruas, daquele que usaram o verde e amarelo para defender o Brasil. Está na hora de pegar a bandeira e a camisa verde e amarela. Daqueles que daqui a alguns dias estarão de verde e amarelo torcendo pela seleção brasileira. É preciso defender o Brasil também, é vestir verde e amarelo, é defender a seleção brasileira, é defender a Petrobras. As pessoas precisam perceber isso. Então, eu acho que se a gente conseguir alcançar as pessoas dessa forma, tocar nas pessoas e perceber o que de fato está acontecendo, e entender, Luciano, que essa ação tomada por essa direção entreguista da Petrobras, por esse governo golpista que aí está, na verdade vai repercutir na vida de todos por gerações. Nós estamos comprometendo as futuras gerações, a geração presente e as futuras gerações, porque não iremos ter capacidade de recuperar aquilo que esse governo entrega de uma forma tão fácil e o que foi construído com muito suor. Então, uma greve não está descartada. Muito pelo contrário. Os petroleiros estão discutindo nacionalmente, inclusive faremos a Assembleia agora no início do mês de maio, com toda a categoria petroleira na Bahia e nos sindicatos que são filiados à FUP, para a construção de uma greve nacional contra a privatização da Petrobras, em defesa da soberania nacional, pela democracia nesse país, pelos empregos e pelos direitos, pelos nossos direitos. Nós vamos, com certeza, Luciano, acredito que até o final aí de maio, poderemos sim estar entrando numa greve nacional com parada de produção. Uma greve com um caráter completamente diferente das que fizemos até aqui. E esperamos contar com o apoio e a solidariedade de outras categorias, em especial da população, de entender que o petroleiro, se a greve efetivamente sair, vai estar fazendo greve não por conta de salário, não por conta desse ou daquele benefício, mas para defender um patrimônio que é de 200 milhões de brasileiros e que não pertence a um governo de nenhum partido, muito menos esse governo que não tem legitimidade, um governo que está, Luciano, a menos de 6 meses da eleição. Isso é muito grave. Veja só, que legitimidade tem um governo que está a menos de 6 meses de uma eleição, um governo que já entrou pela janela, questionado por todo o país, com a popularidade no chão, e ousa a privatizar a maior riqueza desse país, que indiscutivelmente é a Petrobras. Então não vamos aceitar isso, vamos lutar, vamos resistir e chamamos você, seja você trabalhador da Petrobras, seja você aposentado, mas principalmente você cidadão, a lutar junto com a gente. Valeu, muito esclarecedor. Tem muita gente chegando, muita gente participando. Laura de Souza, Zilda Castro, Jean da Comperj, inclusive disse que está por lá nos assistindo. O Rasta da Comperj disse que estão juntos nessa luta. Tem Carla Soraya, Nadjane, grande companheira Nadjane, um grande abraço para você, minha companheira. Carlos Gomes, enfim, diversas pessoas estão participando. E Flávio de Braga, interessante quando você falou sobre a questão da greve, e o Flávio de Braga ele faz um raciocínio aqui, ele diz: a greve com certeza é um grande mecanismo de resistência, mas não só os trabalhadores, mas toda a sociedade tem que parar para discutir o problema
e lutar a favor do desemprego e em favor da Petrobras, da nossa Petrobras. É interessante quando ele chama a questão da responsabilidade, que esse não é uma questão exclusiva dos trabalhadores ou das trabalhadoras da Petrobras. A Petrobras pertence ao povo brasileiro. A história da Petrobras é exatamente uma história de resistência. Desde seus primórdios, ela sempre foi dita, não tem petróleo aqui. Os americanos especialistas vieram aqui e diziam que aqui não tinha petróleo, que era inviável produzir petróleo. E com ousadia e teimosia, nós conseguimos construir a Petrobras. Teve resistência também para o Brasil. O petróleo é nosso, a gente lembrar, inclusive, uma grande campanha que foi do petróleo é nosso, onde que diversos setores da sociedade estavam mobilizados na questão do petróleo nosso. E hoje nós tornamos a maior empresa nacional, uma das maiores empresas de petróleo do mundo, uma das maiores reservas do pré-sal, agora com o advento do pré-sal, se tornando a quarta, a quinta maior reserva de petróleo do mundo. Claro que hoje boa parte dessas reservas estão sendo doadas e vendidas a preços de banana, e então é necessário esse momento de resistência. Em cima de resistência, Radiovaldo, e aí como o caminho talvez tenha que ser realmente de mobilizações, de greve, não só de todos os trabalhadores da Petrobras, seja eles ligados à Federação Única dos Petroleiros, mas da FNP, é importante que façamos uma luta conjunta, acho que todos os trabalhadores, e é isso, inclusive aqui algum companheiro já cita essa necessidade, mas eu vou te chamar outra questão que também está vindo. Você teve essa semana, circulou nas mídias sociais uma fala sua na plataforma de São Roque do Paraguaçu. E São Roque do Paraguaçu eu acho muito emblemático, por quê? Porque era uma retomada de um novo mercado de trabalho. Me lembro que naquele momento foi não só a Bahia, como Pernambuco, Rio de Janeiro, os estaleiros passaram a produzir as plataformas que antigamente eram construídas lá fora do país, que passaram a ser. As universidades começaram a criar curso de engenharia naval, criar novos cursos voltados para esse campo. Aqui em São Roque, Paraguaçu, acredito que já teve mais de 3 mil trabalhadores. E aí essa semana você esteve lá e fez um vídeo. Qual foi o seu sentimento e como é o que os trabalhadores lá e a comunidade de São Roque têm sentido, Radiovaldo? Luciano, é importante essa pergunta sua. Só antes aqui, sempre é bom esclarecer, muita gente pergunta, por que vocês ficam olhando no celular? É porque a gente ainda não tem um nome, um teleprompter, né? Teleprompter, que é um equipamento onde você consegue olhar para a câmera e enxergar os comentários e tal. E a gente ainda, mas o sindicato está melhorando, está buscando, já melhorou, vejam só, antes tinha um microfone de mão, já estamos com o microfone de lapela. E outros investimentos que o sindicato está tentando melhorar para poder, inclusive, oferecer uma coisa, um produto melhor para você. E a gente ainda é obrigado a um pouco olhar o celular para ver as perguntas, como você tem olhado as pessoas, né, que estão nos acompanhando. E a gente aí reforça e agradece a sua participação, você que está aí comentando, e pede, curta a página do Sindicato, curta a publicação, compartilhe essa publicação do Cara a Cara, porque ajuda que outras pessoas alcancem, que a informação possa circular, que é uma forma alternativa que a gente tem naturalmente de fazer com que a informação circule. Luciano, eu estive sexta-feira lá em São Roque do Paraguaçu, localizado na cidade de Maragogipe, e fomos lá fazer uma visita e conversar com os trabalhadores daquela unidade. Conversamos com os trabalhadores da Petrobras, conversamos com trabalhadores terceirizados que lá estavam. E aí, entrei, dei uma circulada. É uma pena, sabe, Luciano, ver um local daquele da forma como está. Completamente abandonado. Um local gigantesco, sabe, enorme. É o canteiro de São Roque do Paraguaçu, que é uma enseada ali, né, na cidade de Maragogipe, e que construiu-se um canteiro para justamente dar manutenção em plataformas, dar manutenção em navios e construir plataformas. O objetivo era esse. A comunidade do Paraguaçu, de São Roque do Paraguaçu, Luciano, ela está completamente, quase que um deserto. É impressionante, você passa nas ruas, o que você vê de lojas, estabelecimentos, espaços fechados, é impressionante. Você não encontra, inclusive, pessoas nas ruas, porque aquilo cresceu muito por conta do canteiro, e o canteiro morreu e, consequentemente, matou junto a comunidade. Como você disse acertadamente, milhares de trabalhadores
chegaram a trabalhar ali, gerando emprego e renda para um monte de gente. Infelizmente, hoje o canteiro está praticamente desativado, né, completamente paralisado nas suas atividades. Isso é lamentável, porque hoje esse governo que está, mais uma vez, vejam só a lógica que tem dito, que fica parecendo, esses caras do sindicato falam sempre a mesma coisa, não sei o quê, mas olha só, o governo quer vender patrimônio nacional para multinacionais, o governo quer construir equipamentos lá fora, porque o canteiro São Roque do Paraguaçu poderia construir plataformas, navios, e gerar empregos aos milhares. Quantos pais de família seriam empregados? E isso nós fizemos no governo Lula, isso aconteceu no governo Lula. Agora não. Então, agora nós vamos ter que construir plataforma em Singapura, vamos ter que construir plataforma na Coreia, vamos ter que construir plataforma na China, vamos ter que construir plataforma gerando empregos, milhares de empregos em outros países, quando a gente deveria estar fortalecendo a nossa economia local, gerando postos de trabalho aqui. Mas não é essa a lógica desse governo. Esse governo não se preocupa com o brasileiro, nem com o Brasil, muito menos com o futuro dessa nação. Esse governo se preocupa com o capital internacional, com as multinacionais. E lá, Luciomar, eu me deparei com duas plataformas que foram construídas, inclusive, nesse canteiro. São as plataformas, uma das mais novas da Petrobras, a P59 e a P60, plataformas autoelevatórias, utilizadas para perfuração em águas médias e rasas. E essas plataformas custaram, aproximadamente R$1 bilhão, certo? Aproximadamente. São plataformas novas, equipadas, adaptadas, enfim. As duas estavam lá. E as duas foram leiloadas para uma empresa inglesa que levou ontem, botou em cima de um navio e levou para Dubai. Deve estar aí a caminho já em alto mar, em direção a Dubai. E essas plataformas foram vendidas. Agora, Luciano, o que me assustou foi o preço de venda. Veja só, você compra um carro novo, usa o carro um ano, o carro está conservado, nunca bateu, nunca teve nenhum problema, você conservou seu carrinho ali, um ano, já está usado, mas está um carro conservado, um carro praticamente novo, seminovo. Mas aí você resolve vender o carro, acha que precisa fazer a venda do carro, enfim. O que acontece, Luciano? Quando você vende um carro com um ano de novo, dê assim um chute, você que já vendeu o carro, você vende o quê? 80% do preço? Uma depreciação em torno de 70%, no máximo, se você até não tiver com muita pressa, não quiser, como é que se diz? Quiser passar logo o carro, não é isso? 20%, 30%, vamos botar 30% do preço. É o que você consegue vender. Pois bem, essas plataformas, guardadas as devidas proporções, estão na mesma condição. É um carro de um ano e meio, 2 de usado. Um carro novo. E que, consequentemente, com um valor agregado ainda muito forte. As plataformas foram vendidas totalmente equipadas. Não foi... Porque tem outro detalhe. Quando você vende um carro usado, aí você tem um som, você tira o som. Aí você tem uma jante bonita, você tira a jante. É natural, todo mundo faz isso. Não! Essas plataformas foram vendidas inteiras, Luciano. Equipadas, prontas para operar. Cada plataforma dessa foi vendida por menos de 10% do valor que foram produzidas. Não existe isso. Isso é um crime, é um atentado ao interesse público. É o que eu disse do saque, do saqueamento que a Petrobras está vivendo. O saque agora é oficial. O saqueamento é institucional. Não tem sentido a Petrobras vender plataforma nova por menos de 10%, 35 milhões cada plataforma. Um crime contra os interesses desse país. E agora está a caminho de Dubai. Então são coisas como essa que não saem na imprensa, que nós divulgamos o Sindipetro através desse vídeo, aqui através do Cara a Cara, para mostrar o que acontece com o nosso país e o saque que a Petrobras vive. Mas para não assustar muito, Luciano, o povo, porque você só entra nesse Cara a Cara para dar notícia ruim. As pessoas acho que vão até começar a não assistir mais, porque só notícia ruim, velho. Vamos dar notícia boa, Luciano. Felizmente, nessa tempestade, nesse maremoto de notícia ruim, Luciano, tivemos uma notícia pequena, boa e mais importante. A Petrobras desistiu de vender Muracica. Lá na cidade de Alagoinhas, um campo de petróleo, produz aproximadamente 4.000 barris,
e a Petrobras desistiu de vender, tirou do portfólio de venda, e agora esperamos que a Petrobras reinvista no campo, faça investimento para gerar empregos, para aumentar a produção, que é isso que a gente quer para a Petrobras: geração de emprego, desenvolvimento, distribuição de renda, compromisso social, compromisso ambiental, para que a gente possa contribuir com o crescimento desse país. Ótimo, Radiovaldo. Muito boas as perguntas, já tem muita gente participando. Inclusive a gente aproveita para lembrar as pessoas que estão chegando agora. Às vezes a gente fica com a cabeça baixa, olhando para o celular, mas é exatamente uma forma de a gente estar interagindo, porque ainda está tudo muito novo aqui para a gente, cara a cara, então a gente utiliza o nosso iPhone, nossos telefones aqui, exatamente para a gente ter acesso às informações e às perguntas. E aproveitamos, pedindo a vocês que estão nos assistindo para poder estar divulgando, compartilhando esses vídeos, fazendo perguntas. Gostaríamos também de parabenizar as pessoas que estão participando aqui. Tem Dito que está participando, Carlos Gomes, enfim, Ailton Costa, Maria Saraiva, Zilda Castro, Adson Silva, enfim, vários trabalhadores, trabalhadoras, vários companheiros e companheiras de outras áreas, inclusive de outros estados, participando. E fica uma coisa muito clara, e o que o Adson está falando: vender uma plataforma por menos de 10% do seu valor não deixa de ser crime. E é interessante como a grande mídia não passa, porque eu me lembro da questão do Passadena, porque o Passadina, o que aconteceu? Durante o pessoal questionava sobre os valores, porque se a Petrobras comprou 50% da Passadina naquela época e diziam que foi em torno de 350 mil. Bem lembrado. Que foi exatamente, e a outra parceira, a outra empresa, também entrou com esse valor, e aí logo depois, por uma ação judicial, a Petrobras teve que comprar parte da outra empresa, e que toda hora a mídia passava que foi um grande prejuízo, porque a Petrobras tinha comprado por mais de quase 2 vezes o dobro do valor da plataforma. E agora a gente está vendo o seguinte: ao inverso, a gente vê mais o mesmo raciocínio. Você vê uma plataforma que custa 1 bilhão e você vende com menos de 10% do valor, não é diferente de você comprar por 2 vezes o valor do coisa, é o inverso, só que em proporções muito maiores. Então é importante que nós tenhamos a consciência, e em nenhum momento a imprensa está falando. E aí é importante também que nós, já que nós estamos falando de privatização, é sobre a questão da Fafem, porque também, embora seja bastante debatida essa semana, tem alguns dos internautas que estão nos acompanhando que talvez não tenham acompanhado sobre a questão da possibilidade de venda da invernação, ou seja, e posterior venda da Fafem, o prejuízo que traria para a gente, não só para os trabalhadores e trabalhadoras, não só para a comunidade, mas qual mais prejuízo traria para a nossa sociedade a questão da Fafem? Eu considero, Wilson, outra pequena vitória essa questão da Fafem. A Fafem tem uma previsão de ser encerrada, fechada no dia 30 de junho, e nós, depois de muita mobilização, e a direção do sindicato se empenhou arduamente nessa questão, discutimos isso com intensidade como poucos assuntos, e o resultado foi que a Petrobras acabou aceitando prorrogar por mais 4 meses, e principalmente criar uma comissão para que essa comissão possa encontrar saídas para a manutenção do funcionamento das 2 Fafens. Então eu considero uma vitória dos trabalhadores, uma vitória da direção do sindicato, uma vitória também do poder público, daqueles que nós procuramos, e todos apoiaram essa medida, como o próprio governador do estado, o governador Rui Costa, o ex-governador Jacques Wagner, o prefeito de Camaçari, os vereadores de Camaçari, vereadores de Dias Dávila, ou seja, procuramos diversos segmentos políticos do nosso estado, e deputados federais, deputados estaduais. A própria Assembleia fez uma audiência pública para tratar desse assunto. Então, de fato, a gente conseguiu uma rápida ação em que refletiu com essa medida dessa comissão, que o sindicato, inclusive, está participando dessa comissão, desse estudo para encontrar alternativas. Eu acredito que nós conseguiremos manter a Fafem em pleno funcionamento, sob o controle da Petrobras, gerando empregos, ajudando no desenvolvimento nacional, no desenvolvimento da Bahia, e diminuindo a nossa dependência da importação de produtos. Mais uma vez, veja só, mais uma vez, nós temos uma ação da atual direção da Petrobras, entreguista,
do governo em que queria fechar uma unidade produtiva para aumentar nossa dependência de produto importado. E quando a gente aumenta a importação de um produto da Rússia, da China, só para citar alguns exemplos, o que é que vai acontecer? A gente gera emprego lá fora e deixa de gerar aqui dentro. Então, você que está nos acompanhando, perceba que isso não é invenção nem minha nem do Lucimar. É uma questão lógica, simples de entender. Não precisa ser economista, não precisa ser especialista, não precisa nem ser petroleiro para entender a lógica do atual direção da Petrobras, do atual governo, de favorecer o capital internacional, favorecer as grandes multinacionais, gerar emprego lá fora em detrimento do mercado local. Ótimo, Radiovaldo, muito importante. Alguns companheiros e companheiras aqui têm sinalizado muito, e eu acho até importante, e acho que é exatamente positivo, acho que esse programa inclusive traz isso no seu cerne, que é a questão da greve, da necessidade de greve, de paralisações, de mobilizações nesse sentido. A companheira Zilda Castro, inclusive, ela cita porque ainda não está acontecendo as paralisações. Companheiro, na verdade, a gente pede a todos que estão nos ouvindo, inclusive pode acessar o site do Sindipetro, a gente inclusive já começou a publicar, amanhã já está saindo um jornalzinho, inclusive com a tabela de todas as assembleias que nós vamos estar realizando em todas as bases aqui da Petrobras, seja ela no Ediba, seja na refinaria, seja na Transpetro, seja na Fafem, seja na Biodiesel, seja na Termoelétrica, enfim, em todas as áreas da Petrobras vai estar acontecendo, inclusive assembleias para a gente determinar, e a proposta é exatamente a proposta de a gente defender uma paralisação, uma greve nacional, exatamente assim como os outros sindicatos aliados da FUP, e que também desejamos que seja uma greve não só dos sindicatos fupistas, mas também dos outros sindicatos, que possamos estar construindo uma data única onde todos os petroleiros e petroleiras possam estar aderindo à greve. E não só os petroleiros e petroleiras, é importante que todas as categorias possam se mobilizar, porque a Petrobras é um patrimônio não só dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas é um patrimônio da nação brasileira. Então vocês estudantes, vocês trabalhadores e trabalhadoras de qualquer área de atuação, vocês de outros sindicatos, assim como temos diversos outros sindicatos, movimentos populares, movimento estudantil, Levante Popular, que é um parceiro nosso, todos vocês estão convidados e intimados a participar junto com a gente dessa greve que a gente vai estar construindo com toda a sociedade em defesa da Petrobras. Então é importante ficar atento, porque nós estamos construindo a partir da Assembleia exatamente para a aprovação de todos os trabalhadores dessa greve. Não vai demorar essa greve surgir. O companheiro, o Wellington Vasconcelos, ele diz o seguinte, ele é trabalhador de Buracica e ele está muito feliz por não ter vendido ao campo de Buracica, para ele é uma alegria muito grande. Outros trabalhadores aqui citam a questão também da necessidade. O Dito Cola, ele diz o seguinte, vou passar todo o dinheiro da Petrobras para a educação e saúde. Dito, é interessante em cima dessas perguntas também, você até me permite, Radiovaldo, se você quiser fazer uma consideração, é sobre isso. A Petrobras, quando foi criada, inclusive uma legislação específica sobre a questão do pré-sal, foi criado um fundo soberano. E esse fundo era exatamente um fundo que é destinado todo o dinheiro dos royalties, exatamente 75% para a educação e 25% para a saúde. Ou seja, seria não só a revolução no campo do trabalho, mas seria também uma revolução na área de educação. A gente pensar que todos os royalties da Petrobras, você ter 100% desse fundo soberano, 75% destinado para a educação e 25% destinado à saúde, sem sombra de dúvida, seria uma revolução que nós estaríamos fazendo no nosso país. Haja vista, a gente pode lembrar que quando a gente vê esse site, a Petrobras sendo a primeira empresa e é que tem sido mais vítima de todo esse processo, a gente chega até a desconfiar dito sobre se não é intencional a ideia de você mudar a legislação, você acabar com o fundo soberano, você não investir na educação, você congelar por 20 anos todo e qualquer investimento, você condenando toda a população brasileira de ter cada dia que passa uma escassez na área de educação, de saúde, de saneamento e muitos outros investimentos. Radiovaldo, outra coisa que é importante também a gente citar, quais são as ações que a gente tem ainda a fazer? A gente já fez algumas audiências públicas, você inclusive participou com reuniões
já com a alta direção da Petrobras, em audiência, em reunião, comissão com o governo. O que mais está nesse contexto de mobilização? O que tem mais a ser feito, ou que já está agendado para o movimento sindical, para o Sindipetro, nessas demandas aí sindicais? Luciano, nós já fizemos muita coisa e naturalmente vamos precisar fazer muito mais. Principalmente aqui nas três últimas semanas, foram muitas atividades, sejam atividades de mobilização da categoria com assembleias setoriais, paralisações em todas as unidades, principalmente na RELAM, na FAFEM, só para citar algumas, e também nós participamos de várias reuniões, reunião com o governo do estado, participamos de audiências públicas nas cidades de Dias d'Ávila, Camaçari, Lauro de Freitas, Madre de Deus. Temos quarta-feira agora audiência pública em Candeias, 9 horas da manhã. Temos audiência pública em São Francisco do Conde, dia 8 de maio, às 14 horas. Temos um calendário de assembleias que, como você já citou, nós vamos fazer aí nas 2 primeiras semanas de maio, em toda a base de petroleira do estado da Bahia. Nós tivemos a audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado. Nós fizemos reuniões com outras entidades sindicais, como o Sindican, só também para citar um exemplo, com a CUT. A CUT, inclusive, está preparando um chamado de entidades sindicais para discutir a situação da Petrobras na Bahia. Nós também demos ampla divulgação, seja no nosso site, seja na nossa página no Facebook, em entrevistas de rádio, de diversas rádios na cidade, no estado, matérias em sites também variados do estado, dando publicidade ao máximo para que a população tenha conhecimento do que está acontecendo. Também realizamos um encontro nacional dos sindicatos de petroleiros filiados à FUP em Curitiba, discutimos essa situação com a FUP e tiramos alguns encaminhamentos que serão dados. Vamos reunir com o escritório de advogados, especialidade em direito econômico, para discutir também no campo jurídico medidas judiciais que possam barrar essa ou qualquer outra tentativa de privatização de unidades da Petrobras, ou seja, um conjunto de medidas e ações que foram de fato feitas, sem contar ainda que eu estava esquecendo, tanta coisa que a gente esquece. Nós estivemos lá no Congresso Nacional, participando do Senado Federal, da Câmara de Deputados Federais, de discussões e debates, tanto com senadores como deputados federais, tratando dessa temática. Então, a direção do Sindipetro não tem medido esforços, toda a sua diretoria, todos os diretores, o conjunto da diretoria como um todo, a nossa imprensa, certo? Tem se dedicado intensamente no combate à privatização da Petrobras, na defesa da soberania nacional, para que a gente possa mobilizar e sensibilizar todos os atores, seja os atores internos, como também os atores externos nesse importante processo de mobilização. E temos previsto agora mais imediato, além da audiência pública de quarta-feira, lá em Candeias, fica aqui um convite, principalmente para quem é da região, às 9 horas da manhã, na Câmara de Vereadores de Candeias. Nós também, na quinta-feira, teremos um ato nacional contra a privatização da Petrobras. Esse ato vai ser no Rio de Janeiro, vai ser na Cinelândia, vai estar envolvido diversas entidades sindicais, sociais, lideranças políticas do Brasil, certo? Esse ato está sendo chamado pela FUP, vai ter a presença de todos os sindicatos filiados da FUP, MST, MPA, MAB, diversos outros sindicatos lá do Rio de Janeiro, CUT, CTB, entre outras centrais sindicais. A ideia, Luciano, é fazer um ato forte nesse dia, no dia 26, a partir das 10 horas da manhã, na Cinelândia. Por que fazer esse ato no dia 26, Luciano? Porque dia 26, mais um absurdo. Parece que fica parecendo que é até perseguição nossa. Dia 26 tem a Assembleia dos Acionistas, como acontece todos os anos na Petrobras. Até aí, nenhuma novidade. Normal, aprovar balanço, apresentar balanço, aquela coisa toda, tudo do tradicional. Além disso, também fazendo parte da normalidade, vai ser escolhido neste dia o novo Conselho de Administração da Petrobras, que é composto de 10 pessoas, onde o governo indica 6, que controla a empresa, os pequenos acionistas indicam 3 e os trabalhadores elegem 1. Foi eleito aqui um companheiro que me falha aqui a memória agora o nome, do Rio de Janeiro. Ele foi eleito, esperamos inclusive a participação
dele, desejamos boa sorte a ele, mas também uma participação firme na defesa da Petrobras lá nas reuniões do Conselho. Mas o que é que tem de grave grave e novidade nessa indicação do Conselho, Luciano? É que o governo, esse governo que está aí, com essa direção da Petrobras que está aí, que nós já falamos aqui de venda para empresa multinacional, plataforma que está indo para Dubai, gerar emprego lá em vez de estar gerando emprego aqui, sendo vendida por preço literalmente de banana, privatização, favorecimento de importações, favorecimento de compra de produtos estrangeiros, construção de plataforma em outros países para gerar emprego lá no exterior. A novidade é que esse governo, acreditem no que vamos dizer aqui, viu? Acreditem, dos 6 que compõem as indicações do governo, o governo Bolsonaro vai indicar 2 representantes de 2 empresas multinacionais. Rapaz, o país está de perna para o ar. Não tem explicação para um negócio desse. E mais, se você não sabia, um desses representantes é de uma grande construtora de estaleiros, de plataforma, uma empresa, se eu não me engano, norueguesa, privada, que me falhou aqui o nome. Agora não posso afirmar com certeza. Mas a outro representante da outra empresa, sabe quem é, Luciano? Representante da Shell. Ou seja, concorrente direto. Ou seja, o cara que quer comprar a Petrobras, a empresa que quer se aproveitar das oportunidades da Petrobras, a empresa que quer entrar no pré-sal, a empresa que quer comprar a refinaria, a empresa que quer ver a Petrobras no chão, vai ter um representante no Conselho de Administração com informações privilegiadas. Aí eu pergunto, esse cara vai trabalhar para o povo brasileiro, para o Brasil, para a Petrobras, ou vai trabalhar para a Shell, que é anglo-inglesa? Então é o fim do mundo. E a gente não vê ninguém bater uma panela, uma frigideira, velho, nada. Ninguém bate nada, velho. Nem uma lata de cerveja para bater na parede que está revoltada. Então é um crime do que estão fazendo com esse país. Isso não sai na Globo. Isso não sai agora às 8h30, daqui a pouco em William Bonner. Não sai em William Bonner, não sai na Folha de São Paulo. Não sai. Mas isso é para você que está do outro lado aí da tela, aí, do cara a cara, ficar indignado. Você, brasileiro, precisa se indignar com isso, porque nós estamos indignados. Mas mais do que indignados, nós estamos trabalhando e lutando contra isso. E você também precisa ficar indignado e, além da indignação, precisa lutar contra isso. Ok, Adilvaldo, muito boas explicações. Temos diversos outros companheiros. Tem aí um companheiro Ailton Costa que está lembrando, Luciomar, vendo você, Adilvaldo, defendendo com tanta propriedade e grande conhecimento da Petrobras, lembrei do nosso saudoso amigo Sinésio, grande aposentado, grande petroleiro, que já nos deixou há alguns anos, mas era um senhor que muito nos orgulhou, ser representante dos trabalhadores, ser sindicalista por um grande tempo, um grande companheiro de luta, que levou a vida toda defendendo essa grande empresa. Reinaldo também participando, Brasley Inácio Lula da Silva, também mais um companheiro aqui de luta que também está defendendo e saudando todos nós aqui e parabenizando você, Adilvaldo aí. Écio também fala também aqui, agradecendo também a participação, Antenor Ferreira, Henrique Santos, Raimundo Nonato, enfim, vários companheiros e companheiras estão aqui participando de uma forma ou de outra. Adilvaldo, é interessante porque essa semana a gente está falando sobre a questão de saúde do trabalhador, vai ter o Dia Internacional contra o Acidente de Trabalho, e diante dessa nova vertente que a gente tem visto e que está vendo surgir com essas ondas de privatizações, de precarizações, e como você falou, daquele processo que vai de redução de trabalhadores dentro da empresa, seja ele na Fafem sendo vendida, seja ele na refinaria que deve participar, passando a grande parte das ações do controle da companhia para uma empresa privada, a gente vê, certamente vai ter uma redução significativa, que já está enxuto, reduzido, de trabalhadores nessas áreas industriais. A gente, pela experiência que nós temos dentro do movimento sindical, e quando a gente acompanha os balanços, por exemplo,
no que tange a questão de acidentes de trabalho, a gente vê que 80% dos acidentes, principalmente muitos deles fatais, com óbitos, são das empresas terceirizadas, empresas não próprias. Haja visto o investimento da Petrobras na área de segurança é muito maior, há um rigor muito maior diante disso. Me diga aí, com essa nova vertente, com esse novo cenário de parcerias, de privatizações, você acredita que isso tende a precarizar e gerar um risco muito maior para os trabalhadores e trabalhadoras dentro dessas áreas industriais? Sem sombra de dúvida, professor. Eu acredito, se a coisa está ruim com a Petrobras, ela vai ficar muito pior com uma empresa privada assumindo as instalações da empresa. Porque, como já dissemos aqui no início, o compromisso de uma empresa privada multinacional, comparando, que quer lucro rápido, fácil, que precisa justificar investimento, que precisa garantir retorno para investidor, na sua totalidade, ou quase totalidade, de investidores, de tudo que é lugar do mundo, menos no Brasil, então é natural que os investimentos em segurança industrial e na segurança ambiental vão diminuir drasticamente. Vai diminuir o investimento em treinamento, vai diminuir o investimento na exigência da qualificação dos trabalhadores, e tudo isso coloca em risco o processo produtivo, a vida dos trabalhadores, mas também a vida da comunidade. Porque são unidades que, no caso específico da RELAM e da própria Transpetros, elas estão inseridas em duas cidades, basicamente, que São Francisco do Conde fica um pouco mais afastado, apesar da refinaria pertencer a São Francisco, mas Candeias, eu diria, Luciano, e Madre de Deus serão muito impactadas. Madre de Deus é uma verdadeira bomba relógio. Pra você ter ideia, se tiver um acidente na Transpetro, por exemplo, a população de Madre de Deus fica presa na ilha. Não tem nem como sair da ilha, a não ser que pelo mar. Mas não tem como sair por estrada, porque a Transpetro ela fica ali na passagem, né, aquela tubulação de dutos, de gás, de derivados, enfim. Então, esse é um problema sério que você levanta, né, do risco para a comunidade, do risco para os trabalhadores, que é uma coisa que também precisa ser considerada. Quero também aqui lembrar e mandar aqui um abraço, Luciano, para os trabalhadores da BR Distribuidora. A gente tem conversado com os trabalhadores da BR Distribuidora e estamos, inclusive, em um caminho muito rápido de agregar todo o sistema Petrobras nesse sindicato. De garantir que esse sindicato também representa esses companheiros da BR Distribuidora que estão hoje ameaçados. A BR Distribuidora é outra subsidiária da Petrobras importante, muito importante. É, na verdade, o caixa da Petrobras. É o caixa da Petrobras que eles querem entregar também para as multinacionais. Então, todo o sistema Petrobras hoje corre risco. Corre risco. E eles têm pressa, viu? Porque o saque é aquele tipo de ladrão que quer roubar rapidamente, porque tem medo da polícia. Porque sabe que a polícia vai chegar. Então eles têm pressa nesse saque, têm pressa nesse saqueamento que está em curso na Petrobras. Porque o limite deles é a eleição. Essa estrutura de poder que está, Lucimar, esse governo que está, dificilmente, só milagre dos céus, para poder continuar governando o Brasil. A gente sabe que pode ganhar qualquer outro, menos essa turma que está aí. Então, naturalmente, a gente espera que, independente das opções políticas e partidárias de cada um, mas a gente espera que ganhe o processo eleitoral desse ano alguém que tenha compromisso com o futuro do Brasil, com os brasileiros, com a classe trabalhadora, com o patrimônio público. Esperamos um governo democrático, que defenda efetivamente a democracia, que trabalhe na unificação do país, certo? Defendendo o direito dos trabalhadores que nós precisamos resgatar, reforma trabalhista que foi aprovada, preservar a previdência dos trabalhadores, gerar empregos no Brasil em detrimento de gerar empregos fora. É esse governo, é esse perfil de governo que nós queremos. Naturalmente, a coisa ainda está um pouco indefinida do ponto de vista das candidaturas, mas não tenho dúvida que nós dos sindicatos, nós em especial do Sindipetro, iremos trabalhar incansavelmente por aqueles que defendam uma Petrobras pública, uma empresa integrada, uma empresa forte, que desenvolva o Brasil, que gere empregos e que defenda a soberania nacional. Valeu, Radiovaldo. Estamos chegando ao final do programa, Radiovaldo. Que temos muitas perguntas mesmo. Às vezes a gente não consegue passar para o nosso
nosso entrevistado, todas as perguntas. São diversos questionamentos, diversas perguntas. Mas aqui tem uma pergunta que, na verdade, uma colocação de um companheiro, Raimundo Nonato, que aí a gente faz questão, porque tem sempre seus lados positivos, e aí a gente diz, tem alguns tipos de perguntas que a gente, no cara a cara, um programa aberto, a gente não vai fazer. Raimundo Nonato diz assim: tem que privatizar a Petrobras, porque esses funcionários desta empresa são prepotentes e se acham dono dela. Quero ver esses caras com essa marra toda quando eles perderem suas mordomias. Então, Raimundo Nonato, antes até de passar assim, caso o Radiovaldo queira fazer alguma consideração, eu só queria lembrar o seguinte: eu acho que a questão da prepotência de alguns trabalhadores, de alguns funcionários, isso advém independente com a empresa, isso é muito da pessoa. É claro que eu abomino qualquer pessoa que tenha esse tipo de característica, mas a gente precisa saber que maior do que os funcionários é a empresa. A Petrobras tem uma responsabilidade que você não imagina. Radiovaldo, não sei se você sabia, a Petrobras sozinha investiu mais em responsabilidade social do que todas as multinacionais que operam em nosso país. Ou seja, a Petrobras tem uma responsabilidade muito grande com o conjunto. A Petrobras não pertence aos trabalhadores, pertence à nação brasileira. Isso a gente precisa ter uma consciência do que isso significa. Quando se fala também das mordomias dos trabalhadores da Petrobras, a gente precisa colocar algumas questões que eu acho que sejam importantes. Primeiro, as condições de trabalho, Radiovaldo. A gente pensar que alguns trabalhadores que vão para uma plataforma, leva 14, 15 dias, às vezes esses trabalhadores dobram, levam 20 dias, 21 dias. Tem condições de trabalhadores que às vezes seu pai, sua mãe está em problema, morre, você não tem como viajar, voltar, porque você está embarcado, a depender das condições do mar, a depender da condição de tempo, você não tem como um voo, a depender da sua condição de trabalho. Não é uma condição simples, companheiros e companheiras. Trabalhar na área industrial, seja ela ou numa refinaria, numa empresa de fertilizante, ou numa empresa, uma termoelétrica, não é uma coisa fácil. Quero dizer que a condição hoje dos trabalhadores da Petrobras tem algumas condições que a gente até disse, não que é privilégio, um direito a gente conseguiu através de conquista dos próprios trabalhadores e das trabalhadoras, através de grandes mobilizações, através da luta de classe, através de seus sindicatos, conseguimos garantir alguns que muitos trabalhadores hoje não conseguem. Mas isso não quer dizer um privilégio, isso deveria ser um direito que todo trabalhador e toda trabalhadora deveria ter. É seu salário digno, é seus direitos respeitados. Então não é um privilégio de uma classe trabalhadora. Esse deveria ser um direito que todo trabalhador e que toda trabalhadora deveria almejar. Então, Radiovaldo, eu gostaria de passar que tem muitas pessoas participando, inclusive chegando agora, Andréa Ferraz, Jacieliton, Luiz Carlos Mendonça Souza, assim, dizendo da necessidade de luta, parabenizando sobre a questão do programa, dando força a cada um e cada uma que está participando. Mas aí, quando a gente já está chegando, já estourou o nosso tempo, nós já estamos quase 8 horas e 20 minutos, eu gostaria que você fizesse as considerações finais, Radiovaldo, e desejasse aí para todos aí. Bem, Luciano, primeiro eu achei importante você fazer essa pergunta, essa colocação do Raimundo Nonato, porque a gente aqui de fato tem um processo no cara a cara de ser muito transparente. A gente aqui não é o dono da verdade e naturalmente existem outras opiniões. Mas, Raimundo, eu diria para você o seguinte: o que você propõe é dar um tiro no pé, literalmente no pé, ou se não até em mais locais. Porque veja só, como é que eu vou desejar para mim, que sou cidadão brasileiro, que se prejudique, que se faça uma coisa porque eu não gosto da postura das outras pessoas que trabalham naquele local? Não tem sentido isso. Que tem até um ou outro trabalhador, que não é todos, naturalmente lidar com pessoas. A Petrobras é uma empresa hoje que tem 55 mil empregados. É natural que você tenha funcionários das mais diversas posturas e posicionamento. Nós temos entre nós discordâncias, inclusive dentro do próprio sindicato. Imagine. Então isso é natural. Tenho certeza que na sua família, você tem divergência com o irmão, com o primo, com o tio, com o parente, com o aderente, porque é normal. Então você não querer isso da Petrobras, agora você julgar todo um conjunto, um coletivo, por causa da postura de alguns que você porventura conheça, é um absurdo. E mais do que isso, você desejar prejudicar o futuro de uma nação, certo? O presente e o futuro de uma nação, o seu presente, o seu futuro e também dos seus familiares, por conta da postura de A, B, ou C ou D, não tem sentido. Então,
Nonato, reflita das suas ideias, reavalie seus posicionamentos, certo? Porque eu tenho certeza, se é uma pessoa sensata, é uma pessoa inteligente, vai poder perceber que existe muito mais por trás dessa história toda da privatização da Petrobras do que funcionário da Petrobras arrogantes. Se o problema da privatização da Petrobras passasse apenas pela arrogância dos empregados da Petrobras, tudo seria uma maravilha. Mas não é isso não, companheiro. Tem muito jogo, um jogo muito pesado por trás disso. Um jogo do dinheiro, o jogo dos interesses, o jogo do poder, o jogo do interesse de nações, nações que querem ganhar às nossas custas. Então, nesse caso, diante disso tudo, a arrogância dos funcionários da Petrobras tem que ficar de lado, muito de lado, porque é muito secundário e a gente tem que priorizar o que é importante. O importante nesse momento é defender o meu, o seu, o nosso patrimônio. É isso que está em jogo e a gente quer contar com você nessa luta. No mais, agradecer vocês mais uma vez pela audiência, foi ótimo. É uma pena não poder citar a fala de todos, as perguntas de todos, as colocações de todos, mas a gente agradece a vocês que sempre estão aqui toda segunda-feira. Na próxima segunda, com certeza estaremos de volta em mais um Cara a Cara. Esperamos contar com você. Se não compartilhou, compartilhe. Se não curtir, curta a página do Sindipeto, acompanhe as notícias que o Sindipeto está divulgando na sua página. Divulgaremos informações importantes ao longo dessa semana para que você possa estar informado, bem informado, com a verdade, com informações fidedignas do que acontece com a Petrobras e na indústria do petróleo como um todo. Lembrando, quarta-feira, 9 horas da manhã, audiência pública em Candeias, a cidade que podemos dizer que é a mãe da indústria do petróleo no Brasil, sobre o desmonte da Petrobras. Se você não puder ir, liga na página do Sindipeto, fica atento que o Sindipeto vai estar transmitindo ao vivo essa audiência pública para todos vocês. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Radiovaldo. Para a gente é muito importante estar transmitindo. Acho que o recado foi dado. O Cara a Cara é exatamente esse espaço, onde que a gente possa estar dialogando diretamente com o trabalhador, com a trabalhadora, com o cidadão, com a cidadã, de uma forma direta, clara. Então, acho que nós estamos cumprindo esse papel. Lembrando também, como foi dado o recado, Radiovaldo, acho que perpassa, Radiovaldo, não só pelas questões do local de trabalho. Acho que a gente, quanto cidadão, não só a questão da greve específica do trabalho da Petrobras, mas eu acho que precisa de uma luta muito maior. Precisamos estar atentos do que está em jogo. Nós estamos perdendo todos os nossos patrimônios, nós estamos perdendo todas as nossas riquezas, estão sendo doados a partir de um grande acordo nacional que foi feito entre boa parte do empresariado, boa parte do judiciário, boa parte do legislativo e do executivo. Precisamos estar atentos. O que o Brasil, nesse momento, vive é exatamente um momento de perdas de direitos. Vimos isso na CLT, com a reforma da legislação trabalhista, onde que colocou boa parte dos trabalhadores e trabalhadoras, a partir de agora, numa condição de escravo. Vimos isso na terceirização em atividades fins. Vimos só políticas que vieram beneficiar o grande capital, os grandes empresários. Estamos vendo isso também numa discussão sobre a questão da reforma da Previdência, que saiu em pauta, mas certamente, se esses deputados hoje, que são eleitos, que votam contra os trabalhadores e os trabalhadores, continuarem com mandato, vão continuar persistindo, não só na condição de colocar o trabalhador e a trabalhadora na condição de escravo, mas que esses trabalhadores e trabalhadoras permaneçam para o resto da vida, porque a grande maioria da classe trabalhadora não vão conseguir se aposentar. Então é importante que nós estejamos atentos, em outubro, não votar em candidato golpista, não votar em candidato que vota contra o interesse dos trabalhadores e das trabalhadoras. No mais, desejar um beijo a todos vocês, desejar tudo de bom e que continue participando do Cara a Cara todas as segundas-feiras a partir das 19 horas e não deixe de compartilhar e repassar essas mensagens aí que nós estamos. Acesse o site do sindicato, acesse o nosso fanpage, que é o canal onde o trabalhador e a trabalhadora possam estar informados a cada dia. Um grande abraço a todos e todas.